mas ainda vale a pena amar. Com calma, de coração, intensamente, sendo fiel. A traição, ela não quebra apenas um relacionamento, mas ela também fere a alma, ela fere a identidade. E com isso quebra também a autoconfiança. Nós entramos num questionamento, numa perguntação do porquê comigo, porquê eu, será que eu sou isso, será que eu sou aquilo, será que eu não sou boa o suficiente, será que eu nunca vou ser suficiente para alguém? E aqui nesse assunto de traição não entra só traição de troca, né? De você ter sido trocada por outra pessoa, mas também entra a questão aqui de não terem sido sinceros o suficiente com você. E com isso acontecer várias outras coisas dentro de um relacionamento, como por exemplo, o abandono. O que, na minha opinião, é tão ruim quanto, né, a traição em si. Independente, né, vou chamar de traição como um todo, porque o abandono também não deixa de ser uma traição, afinal houve uma promessa ali, né, de cuidar, amar até que a morte te separe. O que fica depois dessas coisas que acontecem é aquele silêncio. O silêncio eu acho que é onde mais dói, né, onde você, quando você busca por respostas, você quer entender, você quer assimilar aquilo ali do porquê, você não consegue. E aí você tem um silêncio que paira no ar e que muitas das vezes, de tão alto que ele grita, acaba nos calando e nos oprimindo de certa forma. Por que continuar acreditando no amor, sendo que o pior aconteceu comigo e pode ter acontecido com você do lado aí? Bom, porque tem um ser que deixou claro que não importa quanto tempo passe, pode passar céus e terra, ele sempre vai cumprir as promessas dele na nossa vida. E essa é a maior demonstração de fidelidade que Deus poderia dar pra gente. Porque nós, seres humanos, nós mudamos muito, né? Nós temos uma volatilidade, sei lá como é que é a palavra, mas enfim, é isso aí, muito alta. Então, prova disso, por exemplo, hoje a gente tem a nossa playlist do Spotify, né? Com 10 músicas. Pode ser passar uma semana e a gente não tá suportando mais aquelas 10 músicas. E aí a gente vai lá e troca. É simples pro ser humano. E com Deus não, ele não trai, ele não mente, ele não engana, ele não abandona, né? Ele cuida, ele zela, ele protege. Então, quando a gente se depara com esse amor e com essa cura, com esse consolo que ele nos dá, isso é o suficiente para nos dar a esperança de acreditar que o melhor está por vir. Por mais que todo o cenário diga que não, que já acabou, que você não merece, que você não deve seguir em frente. Então, essa prova de fidelidade de Deus para conosco em cumprir suas promessas, independente de quantos anos, de quanto tempo passe, isso é sim motivo suficiente para mim e para você continuar firme e acreditando nos propósitos dele, porque apesar dos momentos difíceis da nossa vida, ele cura as feridas, ele restaura, ele renova, ele tira pessoas, ele coloca pessoas, ele muda cenários e circunstâncias, o que parecia impossível, ele traz à tona e cria caminhos de forma que depois você para e você pensa e fala, meu Deus, foi só Deus poderia ter feito isso na minha vida, porque de mim mesma eu não tinha condição alguma. Então, mesmo que nós não temos força de levantar, mesmo que nós não tenhamos sonho suficiente para nos manter de pé, ele é tudo que nós precisamos, né? E quando a gente sofre e passa por algumas dessas situações que eu citei, como a traição, o abandono, né? Essa ausência de quem a gente mais confiava, de quem a gente depositou não só a confiança, mas a esperança de viver algo, né, maravilhoso, nós nos machucamos sim, mas também nos traz muita lição, muito aprendizado. E nós devemos aprender. Nós devemos não só ignorar e falar, Deus me livre, já passou, graças a Deus, acabou, mas nós temos que buscar em mente, né, na memória,
como que foi que aconteceu e falar, olha, isso aconteceu por causa daquilo outro. Então, a partir de hoje, eu não vou deixar mais com que isso aconteça comigo. Quando eu perceber alguns sinais, alguns gatilhos, alguns indícios de que tá indo para esse mesmo rumo, eu não vou aceitar. Eu mesmo vou chegar e colocar um ponto final ali, porque eu já sei aonde esse caminho leva e eu não quero trilhar esse caminho novamente. Aí vem a pergunta, né? Como recomeçar? Como retomar a vida? Como que vai ser? Vai ter dificuldades? Eu vou passar por coisas inéditas que eu vou precisar, talvez, de mais tempo? Com outra pessoa conseguiria resolver tal coisa com mais rapidez? E aí você vai se depara sozinha e aí você tem que fazer acontecer. Então, pra pensar. Muitas das vezes, nós só olhamos esse lado ruim de recomeçar após uma traição, após um abandono. Só que tem a parte boa que faz com que nós passamos por uma transformação, que é a força de você seguir em frente depois, independente de qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida. Ninguém tem o direito e ninguém pode falar que você não é capaz, que você não é forte, que você não é isso, depois de passar por uma situação dessa. Afinal, só você e Deus sabe, né? E conhece os seus momentos de choro, tristeza, amargura e angústia. Só que pra pensar, poxa, assim como eu, quem também passou por uma situação dessa, teve força de juntar os seus caquinhos e se reerguer, mesmo que de pouco em pouco, mesmo de que seja um passo de cada vez, sabe? Bem lento, bem devagar, sem pressa, sem correria. Mas a gente consegue. A gente pensa no momento que não vai conseguir, porque, meu Deus, a possibilidade de um novo amor, a possibilidade de recomeçar não existe. Não existe. Meu mundo acabou ali e tudo mais, beleza. Realmente, aquele sentimento, aquilo que era sagrado entre você e a pessoa, realmente acabou ali. Mas a gente não deve fechar o coração pro amor, mesmo passando por, né, situações extremamente dolorosas. Ah, né, Gêmeas, você não conhece a minha história, mas você também provavelmente não conhece a minha. E nós podemos usar, por exemplo, a história de Jesus, que é um livro aberto em relação a ele ter perdoado aqueles que escolheram a cruz para ele. Então, sim, nesse momento, se você estiver passando, se você já aconteceu e você prefere ficar remoendo do que viver algo novo, o meu conselho para você hoje é: deixe essas armaduras antigas para trás. Tira todo esse peso de rancor, de ódio. Tira todo esse sentimento de vingança, de querer o troco, de querer acabar com a vida do outro, porque isso, porque aquilo, porque isso aí tá fazendo mal somente pra você. E enquanto você não se permitir a limpar o seu coração e abrir para novas possibilidades, você vai continuar nesse loop infinito. As pessoas estão seguindo a vida delas. E se te deixaram para trás, se te abandonaram, não é sobre você, é sobre elas. E tá tudo bem, tá tudo certo. É só você deixar todo esse peso ruim e decidir falar, olha, a partir de agora eu vou trilhar um caminho novo. Eu vou fazer algo novo por mim, porque eu mereço o melhor. E só vai. Eu, por um tempo, também guardei algumas coisas, porque somos seres humanos. Nosso coração está sujeito a qualquer coisa. Então, por um certo tempo, em referente a um certo assunto, eu guardei sim mágoa, não desejei o mal, porque a gente não deve desejar o mal. Não sou melhor do que ninguém, mas desejar o mal é algo que eu não tá no meu vocabulário, porque a gente também paga um preço por isso. Então, se você deseja o mal do próximo, vai voltar para você 7 vezes pior. Então, eu não quero isso para mim. Então, eu passo sim por situações difíceis, choro, sofro, mas não desejo mal. E você, da mesma forma, tem que fazer isso. Só deixa aí, entendeu? Se a pessoa escolheu ir embora, deixa aí. Tá tudo certo. Você não vai mudar. Se você não foi a razão suficiente para manter a pessoa perto de você e fazer aquilo ali dar certo, não adianta você esbravejar, gritar, chorar, implorar, ir atrás, isso e aquilo, porque não vai adiantar. Deus deixou na terra o livre-arbítrio e nós temos que fazer e gerenciar o uso disso. Então, escolha a você e se dê essa nova chance, essa nova oportunidade de viver coisas diferentes, de viver coisas novas, porque você merece.
Mais que hoje para você não faça tanto sentido em continuar acreditando no amor verdadeiro, esse vídeo se chegou para você é porque tem algo que você precisa ouvir e processar do lado daí. Mas não deixe que essas coisas afetem você e te bloqueie de realmente acreditar no amor verdadeiro, afinal isso não é balela, isso é promessa. E quando nós sabemos esperar, e esperar dói também, porque eu também sei sobre esse assunto e vai ter vídeos falando sobre o tempo de espera e como que isso funciona, como que é realmente, né? Porque falar espera em Deus é muito fácil, mas você viver a espera em Deus é muito difícil. Então, o amor verdadeiro não é uma fantasia, não é uma balela, é uma promessa. E se a gente sabe esperar, e se a gente sabe realmente o que a gente quer, a gente vive o cumprimento de promessa e é glorioso, é maravilhoso. Eu não tô aqui para pintar um quadro dizendo que relacionamento não tem problema, que casamento é a coisa mais gostosa do mundo, porque é tudo muito perfeito, é tudo muito beautiful, é tudo muito, né, um conto de fadas realmente, saiu da Disney e veio para a vida real. Isso tudo é mentira, né? É mentira. O casamento, ele é uma escolha a dois, de duas pessoas imperfeitas que se escolhem todos os dias, sim. O amor é uma plantinha que se rega e se cuida. E se você não cuida, se você não rega, você perde. E eu também aprendi isso, tá? Aprendi várias coisas ao longo da minha vida e é por isso que eu resolvi retomar esse canal com esses assuntos para me abrir meu coração para vocês, porque eu tenho certeza que tem muita gente que vai se identificar com tudo que eu passei, com a minha história, com o meu testemunho, e isso vai ajudar outras pessoas, assim eu espero. Mas ainda vale a pena amar, com calma, de coração, intensamente, sendo fiel no pouco, porque no muito a gente sabe que Deus nos colocará. Dando valor às pequenas coisas. Lembra que quando você escolhe uma pessoa, você não escolhe ela pela aparência física, muito menos pela conta bancária. Você escolhe uma pessoa baseado naquilo que você sente e que você projeta para o seu futuro. Hoje, para mim escolher alguém na minha vida, eu tenho que imaginar aquela pessoa me consolando na perca de um ente muito querido, como pai e mãe, por exemplo. Isso é uma perspectiva de vida, não uma coisa fútil como a beleza, se tem curvas, se tem músculo, se é isso, se é aquilo, se fala bem, se... Não, você tem que olhar aqui dentro da pessoa, você tem que olhar através dos olhos e enxergar o reflexo da alma da pessoa. Aí sim, tanto que essa pessoa for transparente, sincera com você, é o que você vai conseguir projetar para o seu futuro. E aí você falar, caramba, aquela pessoa ali é a resposta da minha oração. É aquilo que eu peço para Deus, é aquilo que eu preciso para minha vida. Então eu desejo muito, do fundo do meu coração, que assim como eu, você também do lado daí consiga viver o renovo de um relacionamento saudável, que realmente tenha a presença de Deus, onde os dois se escolham verdadeiramente e decidam seguir a vida a dois, como se fossem apenas um, porque é mandamento, e é real, e é maravilhoso. Eu quero te convidar a você vir se inscrever no canal, a você comentar aqui se você se identificou com alguma parte desse vídeo. Conta a sua história pra mim, porque eu também amo ler as histórias de vocês. Recebo histórias diariamente, tanto no meu Instagram pessoal quanto aqui no canal. E eu sou muito grata a Deus por esse privilégio de poder conhecer cada dia que passa o testemunho de mais e mais pessoas e ter essa troca, né? Porque eu também aprendo muito com as histórias e com os testemunhos de vocês do lado daí. Então eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo.